Esse vídeo é para você que sempre se perguntou em como se elabora um desenho partindo do esboço cru. Você pode observar que eu dei início com a esfera, que é o posicionamento onde vai ficar localizado a cabeça do personagem. Esse vídeo na verdade é uma releitura de Barry Smith, né? Eu extraí a ideia. Aqui duas coisas de suma importância a ser observada, que é a dinâmica do personagem e sua valorização de distância. Essa cena é uma cena antológica de um desenho do Barry Smith da história A Filha do Gigante de Gelo. Ao construir, você tem que observar uma coisa que é a valorização de distância. A valorização de distância, ela justamente se comporta na ideia de como então resgatar a imagem do original. O esboço cru é esse emaranhado de risco, mas em compensação é aí onde você se encontra. Dentro desse quesito vem a segunda fase, né? A partir daqui vem a segunda fase, que é o esboço trabalhado. Toda a dinâmica que era então para ser recuperada, extraindo do original, você faz isso com o esboço cru. Eu uso muito a ideia de cilindros e esferas. O cilindro ele ajuda muito na hora da construção, porque depois, se você tem um conhecimento de anatomia, não importa que seja anatomia humana ou animal, mas na aplicação acontece também a ideia do volume. Esse Conan, desenhado pelo Barry Smith, onde eu estou fazendo uma releitura, ele é um Conan magrelo. O Barry Smith sempre fez um Conan magrelo. Ele veio sofrer algumas mudanças na época que o saudoso John Buscema o pegou. Mas veja bem, dando continuidade, observa que uma vez você dominando a área do esboço cru e resgatando as valorizações de distância e dando a ideia já do esboço trabalhado e toda a dinâmica, você vai então preparar o desenho para receber a arte final. A arte final envolve muitas outras coisas, né? Rachura, caimento de sombra e luz, característica de personagem e tudo mais. Observa que eu fiz já o primeiro, a ideia desse chifre que se encontra no elmo do personagem. Uma vez o esboço cru já estando trabalhado, não se preocupa com o resto. Se você está na arte final, vai aos poucos fazendo uma demarcação para receber o volume da sua arte final. Haveria então aqui, eu poderia então aplicar rachura de 2 ou 3 riscos, mas como o desenho em si é um desenho simples, onde não oferece muitas opções para rachura, que inclua de 2, 3 riscos, eu optei por uma rachura simples, fazendo demarcação de sombra. Uma vez elaborando o esboço, você vai fazendo a demarcação. Isso aí já é uma arte final, onde vai mudando de lapiseira. Essa cena aí, comportando dois personagens, né? Em uma batalha. O braço, esse braço aí, dá-se o nome de desenho de primeiro plano. Por quê? Porque não existe nenhum outro desenho na frente dele. É sempre bom observar a ideia do desenho de primeiro plano. O braço subsequente já dá-se o nome de um desenho de segundo plano, pelo fato de você não estar vendo ele por inteiro e tem o próprio corpo do personagem impedindo que você o visualize. A questão da bainha da espada é sempre bom também. Como é um desenho de época, eles utilizavam muito couro em torno da própria bainha da espada.
A questão da mão também é de suma importância, porque você tem que saber desenhar uma mão a ponto de transmitir a sua sexualidade, porque mão, queira que não, tem sexo. Ao desenhar uma mão, você tem que saber se ali é uma mão masculina ou feminina. No caso da mão masculina, é só botar mais cartilagem. A ideia do volume, transmitindo com sombra. Esse desenho não oferece muito a ideia do efeito sombra e luz. Ele não é aquele desenho que transmite e abusa do efeito sombra e luz. Também não é um desenho limpo, mas em contrapartida é um desenho onde você tem que saber botar o caimento da luz no qual oferece na cena. O caso dessa ideia da semi-vertical aí, uma diagonal na verdade. Então a partir daí você já tem uma ideia dessa dinâmica de como então vai ficar o personagem. Sempre trabalhando nas áreas onde foi marcado. Essa cena se passa justamente em uma área nevada, ao pé de uma montanha onde se concentra a neve. Os pés dos personagens, devido ao peso do personagem em si, fica enterrado na neve. É o que vemos aqui. Agora partindo para o segundo personagem, como no esboço cru comecei com a esfera, eu também tenho a tendência de na arte final começar pela cabeça, assim como foi o primeiro, para eu não me perder e sempre estar me encontrando na ideia de como então dou continuidade ao resto do corpo. Né? É um bárbaro, assim como o Conan também é um bárbaro, mas é um bárbaro já tipo mais ancião, onde ele tem umas vestes diferentes do Conan, né? O Conan ele tá com a perna exposta ali, não tem um acessório que cubra um corte maior nem nada. Sendo que o bárbaro ele tem uma armadura. Voltando aqui ao assunto da sombra e luz, igual eu falei anteriormente, a ideia é um desenho que não oferece muito efeito sombra e luz, é um desenho mais contorno. Eu contornei ali para realçar mais, porque todo desenho ele tem que ter uma ideia de realçamento. Inclusive, a mão, ela tá em punho uma espada. O guerreiro mais abaixo, ele empunha uma espada com ambas as mãos. Então você tem que ter uma ideia de noção de mão entrelaçada, uma posição invertida a outra. Observa que os riscos contorno que eu fiz não só na perna do personagem Conan, mas como no braço desse bárbaro, realça o desenho. Lembrando que o esboço em si, ele ajuda a construção do personagem, sendo que os riscos contorno serve para realçar o desenho. Ficaria estranho um desenho lindo, maravilhoso, mas sendo que não existe então ali um risco contorno para definir. Muito cuidado ao usar essa lapiseira, porque ela é semelhante a um pincel. Uma vez você usando ela, lembre-se, tocou, riscou. Então, gente, tá aí a ideia principal, partindo desde o esboço cru e o resultado dessa cena de batalha.